Muito bem, o nosso tema de hoje é o item 10, sexualidade. É um tema fundamental, né? Que é um tema que mobiliza, apesar da sexualidade não ser tanto mais um tabu, né? Deixou de ser um tabu. Hoje em dia, no consultório, as pessoas falam mais das suas fantasias sexuais do que propriamente, por exemplo, de quanto ganham. É, tem mais dificuldade de falar das questões econômicas do que da sexualidade. Mas, de qualquer maneira, esse é um assunto que mobiliza muito a todos, né? E ele é um tema importante, né? Já que muito das questões sociais, questões humanas, passam também pela sexualidade, né? E aí, Joana, né, ela justamente vai falar, né, da sexualidade em relação a essa caminhada, né, que começa lá nos instintos e que vai se dando a partir então dessa dinâmica que todos nós vamos passando ao longo da nossa evolução. Mas eu queria começar questionando com vocês, de uma certa maneira, qual é o valor, né, da sexualidade, né? E sua importância para nós, né? E nesse sentido, a gente poder pensar, né? ahn, por que que ainda, né? Existe o comércio, né, sexual, né? Então, vamos começar a tentar pensar juntos, assim, o que está em jogo aí, de uma certa maneira, por que que a sexualidade mobiliza tanto a todos nós, de uma certa forma. Claro, tem pessoas que não têm necessidade, né, de vinculação sexual, tem gente que é, até não tem necessidade mesmo, né, né, mas não é o comum, né, mas as pessoas têm, de uma certa maneira, um apelo forte em relação à sexualidade. Então, vamos tentar pensar juntos aí o que está em jogo quando a gente fala em sexualidade. Anne? Só para começar a conversa, eu vindo do ponto de vista da minha profissão, né, que é midwife, parteira, a gente não pode ignorar o poder dos hormônios do corpo humano a causarem reações, sensações muito fortes, mudanças de humor, capacidade de superação ou depressão, mas mil coisas que os hormônios, quer dizer, uma coisa tão, uma quantidade tão mínima, mas que é capaz de causar tantas sensações no corpo. Então, isso na biologia, começando assim, do nós que estamos aqui vivendo num corpo biológico. E a gente não pode ignorar o poder dessa química, digamos assim, sobre nós, porque senão pega a gente no susto. Não quer dizer que a gente vai virar escravo disso, mas a gente tem que ter um conhecimento, um reconhecimento do poder dos hormônios, para começar. E eu acho que uma das coisas que, por exemplo, se você pegar o hormônio ocitocina, ele é capaz de criar vínculos entre pessoas. Então, pessoas que, por exemplo, têm um orgasmo ao mesmo tempo e têm release de ocitocina ao mesmo tempo, criam um vínculo forte. Um vínculo que é um vínculo não racional, mas que dá uma força àquele casal a fazer construções juntos, a confiar um no outro, porque nosso impulso seria de desconfiar dos outros, né? Porque alguém pode nos causar o mal. Mas quando para a gente superar isso, os hormônios nos ajudam. Estou falando a nível biológico, né? Tem o lado espiritual também, mas começando pela biologia. Então, eu queria colocar só isso, que às vezes no campo da espiritualidade, as pessoas falam muito assim, como se fôssemos espíritos superiores morando assim no éter.
Não, nós somos espíritos aprendizes morando em corpos humanos, mamíferos, que têm uma biologia muito forte, por ordem da criação divina. Então, não é uma coisa má, suja, é uma coisa que é como se a gente tem uma máquina que a gente não conhece o poder. É mais assim que eu vejo. E ela realmente fala, né, na ocitocina, ela também comenta a luliberina, né, que são hormônios que estão a ver com desejo também sexual, com todos os hormônios no hipotálamo, né? Então, realmente, sabe que todos esses processos aí hormonais, eles acabam tendo uma influência grande no nosso comportamento, né? Então, mesmo que a base do sexo seja a mente, né, e não os órgãos sexuais, né? Os órgãos sexuais, de uma certa maneira, acabam dando expressão ao nosso comportamento, né? Mas a sexualidade como um todo, né? Ela é do espírito, né? Mas os hormônios compõem, né? Esse movimento dos impulsos e desse processo que a Anny está falando de favorecer, né, vinculações e sensações de prazer e outras áreas, né, que afetam diretamente a expressão da sexualidade, né? Eu sou lindo? Oi, boa noite a todos. Estou pensando, Anne, você sabe que assisti a palestra lá em Oxford, né? Foi maravilhosa. Você falou sobre exatamente esse trabalho, né? Que você. E eu comprei o livro em sueco, achei o livro em sueco. Obrigada, obrigada. É o seguinte, é, Dr. Gelson, primeiro, é o livro que parece que você falou semana passada, que ia continuar o amor imbatível amor, não é verdade? É isso? O livro, o primeiro capítulo é o capítulo 8 do Encontro com a Paz e a Saúde, né? Reflexões sobre a sexualidade, tá? É o primeiro Tá, capítulo de tem. estudo. E o Ah, tá. segundo capítulo de estudo é o. É, Despertar do Espírito, isso, Capítulo 4, Despertar do capítulo Espírito. 4, né? é o capítulo 4 exatamente. Uhum. Ah, então não era amor, então eu peguei errado, desculpa. Mas de qualquer forma eu queria perguntar também, sabe? Porque assim, olhando aqui, né, no Amor Imbatível Amor, eu vi uma coisa tão bonita aqui, que é o amor, no Amor e Eros, né? Aqui quando diz assim, eu sei que agora é a sexualidade, né, o desejo, o prazer, que já vai adentrando em outra coisa, que eu vou pegar o livro lá, peguei o livro errado. Mas eu achei tão bonito isso aqui, que quando diz assim, o amor não se apega. Você acabou de falar, né, que não é, que na realidade o amor não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. É incrível, é maravilhoso isso. Uhum. Ou está errado? Você pode explicar um pouquinho? Eu sei que não está dentro do mesmo livro, mas eu achei muito interessante quando ela escreve isso. O apego é um dos processos que envolve as questões internas, emocionais de todos nós, porque, como a Joana vai falando, né? É falar desse instinto e que de uma certa maneira está promovendo a vida, né? Que é o instinto de reprodução. Então, a sexualidade é uma força, né? Fundamental, né? Que nos vincula para poder justamente favorecer, né, a continuidade da espécie, mas junto com isso, né, a gente está ali vinculado às emoções e ao campo afetivo, né, e no campo afetivo, né, que tem muita coisa em jogo, né, que começa pelas sensações fisiológicas e das necessidades emocionais, como as carências, a nossa de proteção, de segurança, e isso vai criando também questões de apego, né? Então a gente confunde muito apegos emocionais com amor e o apego muito vinculado também à sexualidade, né? E as coisas não estão necessariamente unidas. A pessoa vai ter um vínculo sexual muito forte sem vinculação
afetiva, né? E às vezes tem muita vinculação afetiva sem necessariamente ter desejo sexual, né? Então as duas coisas não Não, necessariamente andam juntas, né? eu concordo, porque não precisa se amar a pessoa para sentir prazer, de jeito nenhum. E às vezes é até mais gostoso, porque tem uma certa há um certo alívio, num certo sentido, não sei nem explicar. Porque eu tenho uma relação assim, é maravilhosa, eu amo, adoro, 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 não quero que modifique. Porque não precisa entrar amor, amor, mas existe respeito, carinho, a amizade, a confiança. Então, existe muita coisa ali que está englobada. E, claro, né, responsabilidade também, um para o outro. Mas você falou certíssimo, porque quando a gente é jovenzinha, a gente pensa sempre que tem que existir o amor, o sentimento ali. Não, às vezes o que você está falando do sexo hoje não tem a ver, às vezes não tem nem a ver, mas pode ser o casal, sim, como não? O casal que convive, vive, convive e vive bem, porque não existe nenhuma coisa de cobrança, de ficar de controle, que isso aí mata qualquer amor, qualquer relação, essa coisa de controle. Eu penso, não sei, eu fiquei queimada, Gelson. Por isso que eu optei por uma, graças a Deus, um conhecimento que não entra assim muita coisa, muito, sabe, de cobrança e ciúme. Ciúme é uma coisa horrível. E aí agora eu acho que vai falar do ciúme também, né? Porque a A gente fala sexualidade das tem pessoas três que são funções da sexualidade, controladoras. né? Oi? Já Oi? se ocupar agora das três funções da sexualidade, né? Porque a Joana vai, no começo do capítulo 8, né? Hum, Ela começa a falar somente do processo evolutivo da sexualidade, ela fala isso que a Anne trouxe aqui, sobre as questões do fenômeno biológico, hormonal, que favorece o impulso, que induz a gente à reprodução e também as sensações de prazer e que nos vincula também numa sensação de agradável e duradoura, né, que vai aos poucos despertando realmente o sentimento de amor, que aos aham, pouquinhos vão também sendo construído ao longo das vinculações, né? E aí ela vai falando, a partir disso, isso. de três, qual é o papel, né, da sexualidade, qual é a função da sexualidade. E ela fala de três aspectos, do papel da sexualidade, né? Vocês poderiam listar quais são esses três papéis da sexualidade? Acho que ela fala ali em gerar vida, né? Isso, Gelson? Ela vai falar que acho que é um dos, né, tipo, das coisas que acontecem, né? Tipo, geração da vida. Acho que ela também vai falar sobre essa questão da responsabilidade. Mas eu já vou parar em gerar vida, senão eu vou falar besteira. Uhum. Ali num dos parágrafos, ela fala assim, nas faixas primárias da evolução, ele tem o papel da reprodução da espécie. Então, o primeiro papel da sexualidade tem essa dimensão biológica de poder realmente ser um instinto de promover, então, a reprodução e a continuidade da espécie junto da formulação do prazer, né? É, então, essa é a primeira característica da sexualidade, o papel, né, da sexualidade de poder realmente promover a vida, né, porque através da sexualidade a gente vai realmente compondo em favor da geração de novos seres humanos, né? Então, ela fala assim, então ainda não tem, né, nessa faixa primária da evolução equipamentos nervosos e emocionais que estão ligados ao prazer, então, mas é só instintivo, né? Então, a primeira fase da sexualidade evolutiva é instintivo e visa realmente essa dimensão, então, reprodutiva. Na medida, Joana fala que o instinto vai sendo elaborado, vai se fixando, né? O instinto vai sendo psiquificado, né? E essa psiquificação do instinto vai fazendo com que a gente vai
construindo, a partir do instinto, processos de sensações e emoções que vão gerando daí outras características e finalidade que vêm a partir da sexualidade. Então, a segunda característica e função da sexualidade é o alimento emocional, o alimento afetivo, né? Então, a Joana fala que à medida que se leva a emoção, a sexualidade é um caminho de gozo, de estado de prazer, que proporciona alegria de viver, intercâmbio hormonal, tanto físico quanto psíquico. Não só a troca hormonal, né, mas a troca psíquica, que integrada ao hormonal gera, então, essa busca de alegria, de satisfação e de equilíbrio. Então, a segunda característica que faz a sexualidade é manter o equilíbrio do universo e gerar alimento espiritual, alimento emocional, ou seja, alegria, bem-estar, né, nesse processo aí que o João está falando, né? E logo em seguida ela fala de um terceiro caminho, né? Terceira característica da sexualidade, que é justamente é, é, o estímulo à arte, à beleza e ao progresso da humanidade. Então, de uma certa maneira, a sexualidade ela é um estímulo para a vida, né? É, é. E ela promove, porque a energia sexual é uma energia criativa, acima de tudo, né? Então, quando a gente fala do gozo, é o gozo de criar, é o gozo da alma se expressar. Então, a sexualidade, ela não está restrita, né, ao órgão sexual. A sexualidade é o espírito como um todo. Então, o sexo não está necessariamente vinculado à troca genital e nem necessariamente hormonal. A gente vai superando isso, né? E às vezes essa troca se dá no olhar, por exemplo. Se dá na comunhão espiritual. E aí a sexualidade, para além apenas dos processos de reprodução e de troca, promovendo o equilíbrio e a alegria, e o estímulo à vida, ela também é uma força criativa que pode ser direcionada para todo o processo criativo da vida, né? A arte, a beleza, o trabalho, o progresso, a busca da felicidade. Então, esse é o terceiro aspecto da sexualidade como força criativa do universo. Ela é, então, um movimento para criar em outras áreas também, não só a criação biológica, mas a criação do espírito, né? Então, a gente aí vê três aspectos importantes aí da sexualidade. Tu queria falar alguma outra coisa, Soli? Queria, que é importante para mim esse relacionamento com o meu companheiro, que nós aqui na Suécia chama-se serbo, como se fosse casado, exatamente como se fosse casado, com os mesmos direitos, ele por mim, eu por ele, as coisas, tudo igual, só que cada um mora na sua casa, sabe? E mas, claro que com a doença, pode ser que, eu já tenho quarto, tudo na casa dele. Então, provavelmente eu vou morar mais lá mesmo, sabe? Mas por força das circunstâncias. E com quarto com chave, tudo para minha própria segurança, claro. Não, mas isso é uma. Ai, gente, é porque ele tem. Não é Alzheimer, é um princípio de demência, por isso. Ai, por isso que, A, a, a desculpe, já, forma, fui obrigada a falar. a Obrigada, forma de sabe? cada um compor, né? Varia de pessoa para pessoa, né? Quer dizer, o ser humano ele tem esse universo rico, né? De tipo de vinculações. Então, cada pessoa se vincula e compõe, né? Campos de relação, né? Seja afetiva, sexuais, da mais diversas formas possível, né? E eu acho eu acho interessante uma coisa que justamente a Jona coloca em cima disso, né?
é justamente ela fala que o fenômeno sexual não está ligado ao aparelho genético, que eu comentei, né? Mas no diencéfalo, né? Então, é onde está ligado à excitação, né? Tem os neurotransmissores, né? Ligado à função sexual, né? Que promove o desejo sexual, né? Mas, na verdade, né, a sexualidade, como eu falei, está na mente. Né, na mente. Então, tem um aspecto. Né, e o que está ligado também à sexualidade é a questão de Eros. Né, Eros. Então, o Eros está ligado a uma imagem, tá, gente? E queria perguntar uma coisa, sabe, só para continuando um pouquinho, porque o Sim. que eu ia falar é que é o seguinte, eu tô sendo estudando, sabe, uma forma, porque eu sei que mais para frente, no futuro, talvez, sei lá, daqui a alguns anos, não haverá mais condições, nós vamos ter que tentar camaradagem mesmo, e é, eu também tenho que estar preparada à evolução da enfermidade, sabe? Então, é muito especial, mas a gente se quer tanto, mas se quer tanto, combina tanto, que eu acho que não vai acontecer. Deus há de me ajudar, que eu vou ter ele muito tempo, muitos anos, ainda com um pouco de compreensão e coisa e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como é que eu teria que ter informação, sabe? Como que fica, como que modifica, como é que fica a cabeça da pessoa que tem algum problema mental com relação à sexualidade, essa modificação. Eu não tenho, sinceramente, não tenho informação nenhuma. E se Eu não vocês sei. puderem me indicar alguma coisa, algum livro, alguma coisa. Eu não sei também, não tenho conhecimento, né? Porque é tão complexo, né? Eu sou li. Cada espírito é Uhum. um mundo e cada doença afeta de maneira tão específica e variada que não, né? Deve ter alguma pesquisa, algum material, mas eu não tenho conhecimento, né? Então, Vou me informar. pode afetar, de que maneira isso pode se dar nas diversas formas de patologias, né? Seja físicas ou mentais, né? Mas, de uma certa maneira, né? é, a, a questão toda, né? A proposta, né? É que esse Eros, né? Esse Eros que erotiza, né? Que dá valor, né? Porque, de uma certa maneira, quando a gente fala em Eros, a gente fala também de um valor de alma, né? Então, esse valor lá nos encanta e pode nos excitar sexualmente. Não necessariamente, mas pode nos excitar sexualmente. Então, de uma certa maneira, existe alguma coisa na imagem, né? Porque Eros na história da mitologia está vinculado à psique, né? E a psique ela é representada então como a, uma a partir de uma imagem. Então, só tem Eros porque tem uma imagem. Eros só pode flechar alguém, né? Você já falou, se tiver uma imagem que para ser despertado. Então, a sexualidade é um mistério, né, gente? O que envolve? E claro, né? O que envolve, por exemplo, o fato de eu ser envolvido e me sentir atraído por uma pessoa que foi minha inimiga do passado, né? Porque a espiritualidade tem que fazer alguma coisa para juntar aquelas duas pessoas. Senão, pela vontade natural, elas não iam se juntar, porque há uma É, quim- antipatia é vibratória, química, a doutor Gelson, memória é do química. passado, né? Pergunta, é química isso? É Só tem que química. ser química, né? Então, de uma certa maneira, deve ter alguma coisa. Então, na verdade, porque o ódio também atrai, né? Então, tem alguma coisa no outro que te atrai, né? Mesmo que seja uma coisa de débito, de incômodo. E essa atração, né? Faz com que tu se envolva, né, e fique mobilizada e sexualmente deseja o outro, ou pelo menos está aberto a se envolver com o outro, né? Então, é um grande mistério. Então, a gente fala assim que tem duas coisas
que a gente não pode psicologizar muito, né? Na psicologia, né? Que é a sexualidade e o amor, né? A psicologia pode compreender até uma certa maneira, mas é uma realidade muito profunda da alma que nos escapa, né, gente? Porque tem implicações muito complexas e de dimensões que a gente não sabe, né? Por onde, até porque a sexualidade, né? Tem duas coisas que estão associadas à sexualidade aí, que uma é a questão do impulso sexual em si, da vitalidade sexual, né? Que tem pessoas que têm muita vitalidade sexual, né? E tem vontade e interesse de viver, ter relações sexuais diariamente. E tem pessoas que não têm essa vitalidade sexual e não têm necessidade de viver isso muito frequentemente. Então, a questão da vitalidade sexual ela varia de 0 a 1000, né? Varia muito de cada pessoa. E junto com a vida sexual, que a sexualidade pega carona, é a projeção da sexualidade das questões que envolvem ansiedade, insatisfação e carência, né? Tem muita gente, por exemplo, eu conheço pacientes que quando estão estressados, pacientes homens, quando estão estressados, eles querem ter relações para relaxar, né? E ficam mais excitados, e ficam com vontade de ter sexo. Então, para ele, o sexo é uma forma de diversão, de gratificação para momentos de insatisfação e de estresse. Então, tu vê como está associado o comportamento sexual e a busca de gratificação a partir de estados emocionais, né, como o estresse. Então, muitas vezes, né, a sexualidade também é um campo regressivo de carência, de processos que envolvem necessidades outras e que pegam carona Então, nem sempre o impulso sexual é genuíno. Ele pode ser um deslocamento de outras questões internas que vêm como sexualidade. Então, o grande fator que está por trás da sexualidade, da experiência sexual, para ser tão forte, tem isso a gente falou, gratificação, desejo, reprodução, necessidade, carências. Tudo isso entra no balaio da sexualidade. Mas o grande fator, eu já te dou a palavra, tá, Olímpia? O grande fator que está ligado à sexualidade é o arquétipo da conúncia, da comunhão, né? Então, a religião e a sexualidade eles expressam o mesmo arquétipo, que é o arquétipo da conúncio, né, em latim, quer dizer, é o arquétipo da comunhão. Então, na verdade, existe um anseio de pertencimento, um anseio de completude, um anseio de comunhão, que é um retorno ao seio divino, né? A gente sai de Deus e inconscientemente a gente anseia voltar para Deus. Então, a sexualidade, de uma certa maneira, é uma tentativa, né, dessa memória primordial lá, né, daquela fonte de alegria e plenitude que é estar em Deus. Então, de uma certa forma, o exercício da sexualidade, nos seus vários processos que envolvem a nossa caminhada evolutiva, são formas variadas, né, de buscar essa sensação, ou essa consciência, ou essa realização, ou esse sentimento, essa experiência de plenitude, de comunhão. E por isso que alguns sintomas sexuais eles podem se manifestar de maneira religiosa e alguns sintomas religiosos então, você pode refletir neurosexuais e alguns sintomas sexuais podem refletir conteúdos religiosos.
porque é o mesmo arquétipo, né? O arquétipo na sua linha vertical, no nível infravermelho, tem a ver com a sexualidade, e no nível ultravioleta tem a ver com a comunhão de almas e a religiosidade. Então, por isso que a sexualidade mobiliza muito, porque é uma fantasia que nos sustenta, que essa fantasia de pertencimento, de comunhão, de integração, né, seja em que nível for, pode ser no nível bem regressivo, infantil, ou no nível mais elaborado, espiritual, que nem precisa de contato físico, né? Tem pessoas que têm essa troca sexual, né? Quando o Miramês, acho que o Miranês que escreveu aqui, o Francisco, né? Ele fala do momento que ele e o Frei Leão estão conversando, caminhando numa estrada, né? E há uma alegria entre eles. No momento, o Francisco toca no Frei Leão. E naquele momento, aquele toque mobiliza uma série de energias que vão renovando o freilhão e há uma comunhão espiritual. Então a gente pode dizer que ali houve uma comunhão sexual, no sentido pleno da palavra sexo. Então, estou tirando a palavra sexo dessa dimensão fisiológica, genital, e colocando sexo nessa permuta de forças da alma que, de uma certa maneira, mobiliza tudo isso que o João está falando, equilíbrio, alegria e forças criativas, e que pode ser trocada de diversas maneiras. Aí, quando o Francisco toca no freilhão, ele se sente alimentado, e ele se renova espiritualmente naquele momento de comunhão entre eles. Olímpia? Gelson, aqui ela, a benfeitora, tanto no Despertar do Espírito como Encontro da Paz, para mim chegou como que ela está fazendo uma viagem, está trazendo para nós, né, essa evolução da sexualidade, né, desde os primórdios, como tu trouxeste, dos instintos primários. E aí, aqui ela fala no Despertar do Espírito, ela fala, pode-se compará-la ao estado de pureza das figuras mitológicas, né, que tu trouxeste aqui de Eros, de Adão e Eva no paraíso. Uhum, Então, é, antes da sedução pela serpente. Então, essa história, né, essa evolução, ela começa simbolicamente ali, desse mito, né, de Adão e Eva. Ah? Isso aí eu gostaria que tu falasse. E aí eu fui pegar aqui no outro livro a questão das mulheres que fazem que são obrigadas na cultura da África da mutilação genitária feminina, né? Em que então o clitóris, né? Elas são muitas das vezes em determinadas tribos já na fase de crianças, outro na adolescência. Então, para que essas mulheres não tenham gozo, né? Isso tem algum sentido? Porque é brutal, né? é brutal. Então, É, eu fiquei tentando compreender dentro do que a benfeitora traz essa questão do prazer, né? Porque o prazer, o orgasmo, ele faz parte, né? Desse bem-estar, desse momento entre aquelas pessoas, né? é, Então, eu gostaria que tu falasse um pouco disso, por favor. é claro, Essa né, evolução, Olímpia? né? A gente vê que Santa Teresa d'Ávila, né, ela tinha aquele momento de êxtase espiritual, ela levitava, né? Ela tinha certas convulsões que parecia que ela estava tendo um orgasmo sexual, tanto é que as irmãs diziam que ela estava sendo, digamos assim, sendo penetrada por Cristo, né? No sentido, né? Que elas estavam sendo tomadas, né? Então, o êxtase espiritual é muito parecido com o orgasmo, né? Então, esse orgasmo é um momento de excitação e que ativa, né, forças muito mágicas e importantes e que redundam justamente nessa num estado, né, de transpessoal, tanto é que tem
Isso eu vejo mais em mulheres, né, que quando tem orgasmo, elas têm experiências místicas junto, né? Tem mulheres que choram de emoção e não ficam no estado de enlevo, né, que é muito espiritual. Então, tirar isso da mulher é uma forma realmente de denigrir, reduzir a mulher apenas a um produto do interesse da sociedade machista, né? Como se ela não pudesse, né, ter, e é a projeção da sombra da sexualidade dos homens na mulher, né? Geralmente a mulher ficou como aquela que faz com que os homens pequem, né? Os É, homens passem bobagem e as mulheres que, que levam a culpa, né? Então, é, de uma certa maneira, tem toda essa questão que a mulher ficou com. A mulher é a bruxa, né, tem toda uma projeção ao longo da história da humanidade, onde a mulher é a origem do mal, né? Então, lá está em Adão e Eva também. que vem lá de Adão e Eva, né? E a serpente não é só sexualidade. A serpente é um interesse do homem, da mulher, de ter curiosidade, né? De comer a árvore do bem e do mal. Então, tem várias interpretações aí ligadas à maçã, né? E o desejo move o mundo, né? O desejo desperta o interesse, o desejo, né? Então, o desejo transgride, né? Então, essa transgressão é necessária ali, né? De uma certa maneira, né? Uhum. Para poder movimentar essa construção da consciência em nome de uma caminhada individual, né? Então, tem todo um simbolismo aí, né? E o desejo é um impulso realizador, né? Então, é uma força muito poderosa da alma, né? Então, tudo isso tá em jogo, que a gente está falando nessas questões todas de sexualidade, né? E Joana vai falar isso, né? Que daí essas sociedades, como a gente vai é, é, dando direção aos impulsos instintivos, né? Eles vão, de uma certa maneira, é, encontrando elementos que vão se agregando, né? E ela vai falando, então. E, de uma certa maneira, né? Tem o preconceito de associar a fixação à animalidade, né? E daí fica como uma coisa de imundo, pecaminoso, mas ao mesmo tempo também, né, tem a questão é, de que o sexo deixa de ser esse anseio de plenitude, de comunhão, em busca, né, de uma vivência mais profunda que não se limita à sexualidade concreta, né? Mas também a esse vício que tudo pode viciar, né? Todo impulso pode viciar, né? A comida, o sexo, né? O dinheiro, né? Tudo pode viciar. Então, de outra maneira, esses mecanismos eróticos da benfeitora acabam também, né? Sendo distorcidos e pelas perturbações nossas, né? Emocionais, né? Elas acabam criando, né, nos dominando, né, e gerando compulsões que muitas vezes é difícil da gente se libertar, né, até porque tem esse anseio muitas vezes ali que não é entendido, né. Eu tinha um paciente que ele tinha compulsão de buscar homens e ter contato sexo oral com homens. E era uma coisa compulsiva, eu não conseguia manter o controle disso. Ele descia do ônibus para ir numa região aqui de Porto Alegre onde tinha pessoas fazendo sexo, ou em banheiro de shopping, e era uma coisa compulsiva. Ele sofria muito, porque não era uma coisa que ele quisesse, de uma certa maneira, conscientemente, até porque era um prazer alucinado, mas muito superficial e muito limitador, né? E de uma certa maneira também passava rapidamente, então não era uma coisa durável, mas ele não era uma coisa que parecia maior do que ele, né? E ele foi percebendo, né? Ao longo do tempo, que esse ritual compulsivo ligado a essa prática sexual tinha muito a ver com uma carência masculina e uma fragilidade na figura masculina dele, que ele precisava buscar no falo de outros homens essa masculinidade que ele queria incorporar nele, né? Então, vê como a sexualidade acaba Tem tendo várias nuances, né?
uma série de projeções ali que vai muito além, né, da satisfação física ou mesmo de... E é um anseio, né, de uma busca dessa comunhão com o masculino que ele tinha, né, e que quanto mais ele buscava de maneira compulsiva, menos ele encontrava a realização enquanto a realização própria, né, porque a compulsão, diz o Jung, ela só pode ser integrada na faixa ultravioleta, ou seja, na imagem. Quando ficar no concreto, no literal, tu não integra, né? Tu pode dizer, ah, mas ele já experimentou tantas experiências, como é que ele não aprendeu com a experiência ainda, né? Como é que ele não satisfez ainda a sua alma, né? É porque se a coisa é vivida no concreto, ela não integra. O Jung diz que só vai integrar o impulso no nível da imagem, no nível simbólico, né? Quando tu conseguir integrar isso simbolicamente, né? Essa né? É o que ele coloca. Maria, tu tinha levantado a mão, tu queria Obrigada, Gelson. perguntar alguma coisa? Eu tinha, era para voltar um pouquinho antes do que você estava falando, você falou de São Francisco, e eu queria perguntar, quando houve a cocriação de Jesus e as curas que ele fez, essa força criadora vital é a força sexual também, né? É, Seria num sentido muito mais elevado. no Missionários da Luz tem um capítulo 13 como sexualidade, né? E aí o André Luiz falou, vamos trocar o termo sexualidade por forças da alma. Porque o termo sexualidade dá uma visão muito reducionista do que seja essa energia. Então ele está falando de forças da alma que habitam todo o universo, diz Andalias, né? Então o magnetismo, a troca celular, o magnetismo dos astros, a troca química, tudo isso, diz Andalias, é o mesmo princípio que rege, né? Depois a sexualidade no campo humano. Então, quando ele fala de sexualidade, são forças da alma que se mostram como força de interação dentro de duas polaridades, uma positiva e uma negativa. A positiva a gente vai chamar de força masculina, e a negativa, que é receptiva, é a força feminina. Então, são forças que regem o universo, como lá no I Ching, tem o Yang e o Yin, as duas forças que sustentam a vida. Então, a sexualidade são as forças da alma e do universo, que se desdobram em duas forças básicas, Yang e Yin, né? E que vão dar, de uma certa maneira, todo o campo interativo, né? Que envolve as diversas fontes criativas e da vida como um todo, não só no campo humano, mas na vida animal, nas relações da químicas, no mineral, nas relações do magnetismo dos astros, e o Adelis vai explicar isso muito bem lá também, né? Então, tudo isso, claro, no caso do ser humano, a gente tem que superar, né, a parte fisiológica, né? E poder realmente ser dono dessa força. Mas é difícil, que são forças poderosas, e como eu falei para vocês, elas são experimentadas a partir também, não só dos impositivos da evolução, mas também em função das condições emocionais de cada um, né? Que vão viver isso de formas o que representa a sexualidade para ele, né? Então, a Joana vai falar que a função sexual constitui uma conquista moral também, né? Para a gente se libertar desse aspecto mais, é, é, mais grosseiro, das paixões mais grosseiras, para, de uma certa maneira, e buscar essa vivência num nível mais elaborado. E ela vai falar do diencéfalo, né? Que vai também estar ligado à polaridade sexual, que é o diencéfalo que vai, de uma certa maneira, também ligado à área pré-ótica do hipotálamo, vai poder realmente
favorecer tanto o desejo, né, mais homoerótico ou heterossexual, né? E, e também a questão do automatismo, do interesse, né, eu vou quase incontrolável de um desejo de um para com o outro, né? Então, né, e daí essa área do cérebro é ativada e isso daí acaba daí despertando as funções genésicas, né? Então, né? eh, Ela fala na mulher do centro do ventre medial do hipotálamo, né? E então tem toda essa relação, né? Das polaridades sexuais também que todos nós temos, né? O espírito ele não tem uma polaridade apenas, a gente é um ser que carregamos dessas duas forças, dessas duas polaridades, né? Que pode se expressar anatomicamente e a gente poder corresponder à natureza anatômica ou não, né? Dependendo eh, de como isso vai se organizar, né? Do processo de cada um. Eu sou Li. Mais uma pergunta. Eu queria perguntar, Gelson, você, doutor Gelson, você falou sobre o Frei Leão e São Francisco, né? E isso pode também acontecer no caso de duas amigas, ou que se querem muito bem, têm muito carinho uma pela outra, são muito sinceras, não há nenhuma relação, nada, coisa nenhuma, nada disso, mas existe algo que não dá para explicar. Você dá o abraço, então pega na mão e sentir aquela coisa que o Frei Leão sentiu. Então, a mulher também, então, né? Porque isso aí eu acho que é independente, não é só o homem. Sim, não é um desejo Não sexual. quer dizer lesbianismo. Mas é uma união de almas, né? É uma troca de energia e de almas, é uma troca de almas. Aqui nesse momento a gente está conversando e estamos sintonizados, né? E quando há um encontro via selfie, né? Não pela sombra, não pelos complexos, né? Mas o grupo se envolve num ambiente elevado e a gente está assim, vibrando e nos entregamos para um momento de estudo, a gente sai renovado. Também é um momento de comunhão. Há permuta de energia. Quando os complexos interferem, a gente pode sair cansado, a gente pode sair, né, com perda de vitalidade. Então, essas trocas tanto podem alimentar a alma e nos renovar, como também pode gerar perda de energia e, e estresse e cansaço, né? Porque tudo está dentro da mesma lei, que são trocas dessas forças da alma trocando energia em vários níveis, desde no nível mais concreto, físico, no nível mais sutil, né? Tudo isso pode estar acontecendo. Olímpia? Obrigada. Deixa eu passar para a Silvia. A Silvia fala, depois eu falo. Depois tem uma Pode falar, pergunta Silvia, também. porque só Depois, falta 10 minutos. Fica. depois tem uma pergunta do Santiago também. Ok, não eu passo a minha Não para a pode falar, próxima. Olímpia. Não, 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 só tem 10 minutos. Tranquilo, tranquilo, amigo. A pergunta do Santiago é o seguinte, Gelson. Ele escreveu aqui: os promotores do Renascimento trouxeram-nos uma nova visão de progresso para a humanidade. Poderia este ser um exemplo de direcionamento do potencial do sexo para outros ideais? Uhum. Legal. Sim, com certeza, né? Eu acho que essa é a ideia, né, Santiago? Que a gente possa cada vez ampliar esses recursos da vida, né? Para além dos processos primários, né, eh, físico, seja no termo do nascimento, seja no termo de uma gratificação muito primária ainda também. Então, a gente vai expandindo, e na mente a gente vai evoluindo, né? A gente vai vendo que esse potencial da sexualidade, né, e dessa força da alma compõe toda essa dinâmica maravilhosa e linda de possibilidades que temos, né? Que vai muito além dessa dimensão apenas genésica
de uma necessidade de gratificação muito sensória, né? Muita sensação física, né? Porque, claro, a sensação física ela é a primeira experiência de prazer que nós temos, né? Seja pelo bebê, seja da evolução da espécie, né? E da evolução espiritual. Mas depois a gente vai expandindo, não ficando essas sensações só físicas. Vão ter essas sensações que nos gratificam, né? Um pôr do sol, uma leitura, né? Uma oração. A gente vai vendo que o prazer e a gratificação vai muito além das dimensões fisiológicas. Só que tem muita gente que está ainda muito num processo muito concreto ainda, e não que não seja importante, não tem essa finalidade, mas a gente tem que expandir cada vez mais as possibilidades da alma, né? Então, é isso, quanto mais expandir, melhor, né? Obrigado. Silvia? Ah, ok, obrigada. Voltando àquilo que você falou, Gelson, ah, da coisa de desenvolvimento espiritual, através da energia sexual, de voltar para Deus. Então, quando o instinto é deixado para trás, é um desenvolvimento do espírito. Eu estava pensando, por exemplo, em termos do Tantra, como eles usam na China antiga, na Índia, que eles usam, sorry, o poder, a energia sexual para desenvolvimento espiritual. Seria uma dessas de talvez o processo de individuação, de certa forma, de união do espírito em crescer, saindo daquela parte material, mas se desenvolvendo espiritualmente, sendo criador, de certa forma, como a gente faz, os espíritos são criados e são criadores. Seria parte desse processo, essa energia que a gente pode usar para transferir, seria isso? É uma alquimia, né, Silvia? Nós somos um alquimistas e nós somos a pedra, a matéria-prima também dessa alquimia, né? Nós somos alquimistas e a matéria que está sendo transformada. Então, nas religiões de mistérios, algumas religiões iniciáticas, ou em processo de trabalho, né, no campo da proposta, tem essa de usar a energia sexual como uma forma de transmutar essa energia. Mas a gente sabe que isso não pode ser uma coisa de que te violenta, né? Porque se tu faz isso sem capacidade, isso gera neurose. Então, às vezes, as pessoas querem ter uma vida celibatária e não tem condições para ter isso. A Joana vai falar isso não aqui, nesses dois capítulos, Outro depois mas ela fala. em outro momento, né, que impor, né, e que a gente tem que também estar respeitar a necessidade do corpo, né, e poder fazer uma boa leitura do corpo e um diálogo adequado. Então, as pessoas que entram no processo de impor o celibato sem estrutura emocional, sem condições, isso mais prejudica, porque a pessoa vai se tornar neurótica, vai ficar infeliz, vai. Então, esse é um caminho que algumas pessoas podem fazer, mas tem que realmente tem que levar em conta várias questões para ver se isso é viável ou não, no caso daquele processo, né? Porque acho que foi no Despertar do Espírito que a Joana disse que a gente passou de uma situação extremamente repressiva em relação ao sexo a uma coisa totalmente aberta e que perdeu, e que nós, os seres humanos, ainda não estavam nem preparados para essa tipo liberdade que agora tem, que foi exposta. Quer dizer, de certa forma, a sociedade está muito doente em relação a essa situação da sexualidade e tudo. Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu li, um livro que eu tenho, que ele fala que o Tantra é muito diferente do Tantra da Califórnia, que as pessoas usam essa ideia espiritual para uma coisa totalmente diferente. Então, ele chama Tantra da Califórnia. Quer dizer, de certa forma, isso já é uma chegada ao ponto, talvez a união de duas pessoas que se amam, como você estava explicando, a questão do amor, que aquilo desenvolve uma coisa criativa entre os dois, e vai subindo, chega num ponto que o ser humano desenvolve aquela espiritualidade que ele transforma as energias, tá? Mas já seria um ponto que a pessoa está quase acima do corpo material, não é? Ou eu estou confundida, será? É um processo, por isso que eu falei, é um processo, né? E essa planificação da alma,
ela vai encontrando cada vez mais outros caminhos possíveis onde a sexualidade e essa troca de forças pode se dar de outras maneiras, né? Então, né? E o que a Jona fala justamente, né? E a semana, no próximo encontro a gente vai poder explorar mais, né? Nem interrupção ou anulação da faculdade, né, de expressar a sexualidade, mas também nem, né, deixar a coisa, né, livre e solta de uma maneira a se deixar levar pelo impulso simplesmente. Ela fala de um trabalho de canalização, né, em favor de uma direção mais fecunda e criativa na área do sentimento e da inteligência. Então, ela fala assim da importância da sexualidade ser trabalhada com sentimento e inteligência. Olha só que interessante. Mas você vai poder abordar isso melhor no próximo encontro, tá? Porque isso aí, inclusive, só bem rapidinho, só para concluir. Isso, inclusive, esse ponto que você fez é o ponto que o Alexandre faz para o André Luiz no Missionários da Luz, né? Uhum. Sim, exatamente. Ok, obrigado, Gelson. Thank you. Ok, Patrícia, nós deixamos a tua pergunta para o próximo encontro, tá bom? Porque a gente não vai dar tempo mais, né? Então, eu É da gostaria que Patrícia e da Olímpia. isso, Olímpia também. Vão ter tempo daí. Então, alguém pode fazer nosso encerramento. Encerramos aqui agora a, a gravação, né?